E aí uma outra pergunta que eu quero fazer, inclusive, puta, eu perdi a mensagem aqui no chat, a galera tá mandando muita mensagem, falando de, pô, vocês iludiram. Não, quem iludiu o torcedor do Vasco, no fundo, foi o Josh, né, como o Paulo Brax falou na coletiva, quando falou depois do jogo contra o Flamengo, que seria o último Flamengo e Vasco, que o Flamengo estaria muito acima do Vasco. Aí o Paulo Brax fala, não, mas a culpa é do Josh, vai ficar nisso, pelo visto, né? Vai ficar que o Josh falou, ele não representa o Vasco, não dá para entender isso, cara. Achei que ficou muito estranha essa fala também do Paulo Brax. Mas uma coisa, teve um rapaz que falou aqui no chat, 100 milhões é o mínimo que eu espero em investimento. Gente, 100 milhões não se faz um timaço, não, hein? 20 milhões já. Só no Pedro Raul, 20 milhões, cara. Só no Pedro Raul. Então, se eles querem 20 reforços com 20 milhões, com 100 milhões, não vai dar isso tudo. E eu queria perguntar para vocês, começando pelo Edmundo, sobre um tema que a gente conversou, inclusive, ontem, né, Edmundo? Base salarial do Vasco parece que vai ser 500 mil reais. Né? Não quer pagar mais que isso. É que nem o Corinthians fez um pouco disso, depois ficou o teto, né? É o teto, assim, né? Depois, com luvas, complementa. Agora, Edmundo, com 500 mil reais, pelo que eu estava entendendo, pelo menos antes de acabar a Série B, o Vasco ia querer contratar uma estrela, algum tipo de um Oscar da vida aí, que a gente falou. O próprio Felipe Coutinho foi ventilado numa época. Com 500 mil reais, você não consegue hoje trazer nenhum desses jogadores que a gente falou antes, que seria um camisa 10, aí, vamos dizer assim, do Vasco da Gama, né, Edmundo? Ô Gui, eu não sou especialista em administração de empresas, né? Mas andei estudando aí, porque pós-carreira de atleta você tem que se reinventar. A empresa tem que definir um percentual da sua receita anual para pagamento de salários. Eu acho que isso aí é tudo muito mentiroso. Quando você descobre um teto, porque se há oportunidade de contratar jogadores como Felipe Coutinho, por exemplo, você vai ultrapassar esse teto. Isso é uma desculpa para o mercado. Pô, eu quero o Pedro Raul, mas eu não pago mais do que 500 mil. Só que se algum outro time estivesse disposto a comprar o passe do Pedro Raul e pagar 800 mil para ele, por exemplo, o Vasco ia ter que rever esse teto salarial. Então, eu acho que você tem que pensar num percentual da sua receita. Só que o Fluminense tinha uma folha salarial, depois da chegada do Felipe Melo, do William Bigode e do Cano, muito inferior ao dos demais times no Brasil e fez um bom trabalho. Então, isso é administração, porque o Mário Bittencourt é um excelente administrador. Né? É claro que o Mário mantém os seus principais jogadores e vai colocando os crias da base e fazendo receita para poder manter os seus principais ativos. Aquele jogador de lado, de campo, veloz, o Mário vendeu uns 5 aí, nesse primeiro ciclo de gestão dele, ele acabou de ser reeleito. Exemplos bons a gente tem que seguir, né? Mas a espinha dorsal está lá. O Fluminense, por algum período, ficou com dificuldade no goleiro. Apareceu a oportunidade do Fábio. Fábio vai jogar a vida toda? Não. Precisa ser preparado um substituto. Então, isso tudo se chama planejamento. E uma empresa, já que a gente tem que tratar o Vasco como empresa, né, tirando um pouco da paixão, porque a paixão faz com que a gente acredite que o próximo Vasco-Flamengo será super nivelado, que agora nós somos o novo rico do futebol brasileiro. Isso não vai acontecer. Isso foi uma grande bravata falado pelo Josh. Como é que é? Josh. Mesmo que ele contratasse jogadores do mesmo nível que o Flamengo tem, isso não queria dizer, não daria certeza de que o próximo jogo, próximo confronto seria nivelado. Isso eu entendo porque vivo no futebol a vida inteira. Você não contrata um time do dia para a noite, ele se constrói, né? Por isso que eu insisto que a permanência de alguns atletas, né, principalmente os mais jovens, oriundos da categoria de base,
seria fundamental para a formação de um time competitivo para a temporada de 2023. Mas, enfim, se não tiver que acontecer, se não acontecer, a gente vai torcer igual. Nossa paixão não acaba, né? Mas também a nossa discussão aqui ela tem que ser pautada em cima das coisas que estão acontecendo, da realidade de hoje, né? Foi prometido uma coisa e na realidade isso não está acontecendo. Fábio, queria que você comentasse também esse tema aí, né? Queria que você falasse sobre esse teto de 500 mil. Será que vai ser um teto, como o Edmundo falou, daquela forma de vai ser o teto, mas com luvas a gente equipara, igual o Corinthians, né? O Corinthians o teto é 700, 800 mil, mas o Roger Guedes ganha 1,5 milhão. Tem vários, o Renato Augusto ganha mais, eles vão pagando com as luvas. Você acha que também é balela esse teto aí de 500 mil? Eu acho que assim, é um norte, né? Eu imagino que não seja obrigatório. E o Paulo Brax, ontem, até na coletiva, em um determinado momento, até perguntaram se vai furar o teto, né? Se tem a previsão de furar o teto. Sim, E aí ele até não entendeu direito essa expressão, depois ele aí caiu em si, exatamente o que a pessoa estava querendo perguntar para ele, que era exatamente isso, olha, 500 mil, mas beleza, aí tem o Edmundo aí dando sopa, 700 mil para ganhar o Edmundo. Não vai, é só que a gente só paga 500, não vamos abrir mão disso. Por mais que seja uma empresa que tenha um orçamento, que tenha tudo montado bonitinho, a exceção vai acontecer. E talvez essa exceção, e aí eu fiquei com isso na cabeça, venha naquele pacote pós-estadual, quando ele fala que não vai fechar o elenco agora. Ele vai botar 80%, no máximo 90% do elenco agora, e vai deixar para pós-estadual, para campeonato brasileiro, que é muito mais forte. Porque depois do estadual, você observa que algum outro jogador não encaixou, você precisa repor, ou precisa fazer uma troca. E aí você tem 2, 3 jogadores que podem chegar de um outro nível, né? E claro, e aí o Edmundo, com toda a experiência dele, tenho certeza que fez isso ao longo da vida. Vai para tal clube, liga para alguém que está lá, como é que está aí? Não, agora está tudo em dia aqui. E esse feedback também é importante para atrair outros jogadores. O cara liga hoje para o jogador do Vasco, como é que está aí? Não, aqui está em dia, cara. Pô, desde o meio do ano os caras entraram, estão pagando tudo certinho. Dia tal é dia tal, dia 5, né? Mais dia 20, que o Vasco pagava dia 20. Quinto dia útil do mês está o dinheiro na conta, tá bonitinho. Se o quinto dia útil cai domingo, paga na sexta. Aí o jogador fala assim: opa, recebi uma proposta, está pagando em dia, o time está com uma cara legal, vou para lá. Isso pode acontecer. Agora, o teto, para mim, não é um limite, é um norte. Ele pode furar, mas não vai furar com o Zé das Couves. Vai furar quando tem que furar. Desculpa, não pode gastar o que alguns clubes gastaram, né? Porque tem gasto e investimento. Eu bato sempre nessa tecla. O Patrick de Paula custar 66 milhões de reais é um absurdo. Mas o Palmeiras deu preço. O Botafogo foi lá e comprou metade. Para o Palmeiras, baita negócio. Agora, para a bola que joga o Patrick de Paula, ele não pode valer 66 milhões de reais no mercado. Mas teve clube que pagou, que foi o Botafogo. E ele até reserva, Então, aí é gasto, não é investimento. Aí você vai contratar um cara na Argentina que custa 10 milhões de euros. Pô, mas é 50 e poucos milhões. Mas vê quem ele é. Vê o que ele está jogando. Vê as competições. Qual é o scout dele. O marketing também volta, né, cara? O marketing volta. O que ele pode dar de benefício? Ele é um camisa 10? Ele é um 10. Ele pode decidir o jogo. O 5 não decide jogo. Difícil. Ele é um 9, ele é um 7. Então, isso tudo tem que pesar na hora H.